Reina o Senhor sobre vós. Juízes, de capítulo 8 e os versículos 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu, como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Gideão, ele foi o quinto juiz de Israel, da tribo de Manassés, a menor tribo. Ele teve uma chamada extraordinária. Foi surpreendido pelo anjo, que na verdade era Deus em forma teofânica. A sua história é muito famosa exatamente porque ele se encontrava com um exército pequeno em comparação os midianitas. A história dele é muito famosa porque Deus deu a vitória para ele apenas com 300 homens. A sua história é muito conhecida nos estudos bíblicos, nos filmes. Toda vez que alguém ouve uma mensagem acerca desse juiz chamado Gideão, Deus, ele opera e continua a operar. Deus, ele está falando com muitas pessoas neste momento, ainda que essa pessoa se acha, se vê impotente, impossibilitado, Deus continua a falar que ele vai te dar vitória nessa situação em que você não vê saída. Gideão era um homem determinado, valente, um guerreiro, mas carregava no seu coração a matemática, uma matemática que favorecia os seus inimigos, quando estes eram muito mais numerosos. Uma lição que levamos para a vida é: quando você andar com alguém cheio de dúvidas, medroso, pé frio, essa pessoa irá te afundar. Essa pessoa irá te atrasar. O Gideão, ele calculava bastante o seu exército, os seus homens. Ele confiava bastante no potencial dos seus homens, mas ele não enfrentava os midianitas porque a matemática favorecia os seus inimigos. Daí entra o nosso Deus. Ele conhecia e conhece cada homem que fazia parte do exército de Gideão. Ele sabia quem era apto para ir para a guerra. Ele sabia quem era corajoso, quem era valente. Por esta razão, ele leva esse exército para a beira do rio, onde faz aquela seleção
extraordinária e ao mesmo tempo contraditória para Gideão. Porque ele necessitava de um exército igual ou muito mais numeroso do que os midianitas. E Deus o surpreende com apenas 300 homens. Conhecemos muito bem a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Muitos deles começaram bem o seu reinado, mas acabaram mal. Tiramos uma lição para as nossas vidas. Temos que caminhar com Deus todos os dias, andar em espírito todos os dias. A palavra do Senhor nos diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Todas as vezes que ouvimos pregações, hinos, músicas, composições, estudos bíblicos acerca da vida desse juiz de Israel, Gideão, sentimos o poder de Deus. Deus nos fala fortemente. Se analisarmos o começo do ministério, a chamada de Gideão, em relação ao final, veremos que ele cometeu um erro. E o erro foi: ele construiu um objeto que tornou a ruína, a queda de Israel novamente. Os filhos de Israel caíram na idolatria e na prostituição. Por isso que é necessário perseverar. Não foi à toa que o nosso Senhor Jesus disse: ao que perseverar até ao fim, esse será salvo. Nosso Deus sempre revelou os dois lados dos seus servos. Quando estes andavam em comunhão, em santidade, alcançavam sucessos, vitórias. Mas quando estes erravam, pecavam, Deus não acobertava. Ele também revelava. E sempre esteve com as mãos estendidas para perdoar. Hoje não é diferente. O cair é do homem e o levantar continua sendo de Deus. Portanto, quem erra hoje, quem caiu, ele tem toda a chance de recorrer a Deus e pedir perdão. E ele o perdoa. Nosso Deus sempre revelou os dois lados dos seus servos. Quando estes andavam em comunhão, em santidade, alcançavam sucessos, vitórias. Mas quando estes erravam, pecavam, Deus não acobertava. Ele também revelava. E sempre esteve com as mãos estendidas para perdoar. Hoje não é diferente. O cair é do homem e o levantar continua sendo de Deus. Portanto, quem erra hoje, quem caiu, ele tem toda a chance de recorrer a Deus e pedir perdão.
e ele o perdoa. E falando novamente de Gideão, a nação de Israel gozavam de paz, tranquilidade, plantavam, colhiam, e eles viram em Gideão um bom líder, muito mais do que um líder. Eles viram em Gideão um bom rei. E com medo de perder a sua liderança, eles vão até Gideão e lhe propõem que este seja rei sobre eles, que este venha reinar sobre eles. Daí eu entro na origem da política. O termo política é derivado do grego antigo, que significa politeia, que indicava todos os procedimentos relativos a polis ou cidade, estado. Por extensão, poderia significar tanto cidade, estado, quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. A política surgiu na Grécia, aproximadamente no século VI a.C. Nesse período, o homem grego começou a passagem da consciência mítica para a atitude filosófica. Como a política surgiu nessa fase, ela não era como é hoje, pois dizia respeito exclusivamente à organização das polis. Estas eram cidades, estados que se autogeriam, o que foram pioneiras na democracia. E no decorrer da história, na França, dá-se a origem dos termos direita e esquerda. Sabemos que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais impactantes da história. Haja vista que foi a partir dela que novos modelos políticos, sociais e culturais surgiram na Europa, enterrando o antigo regime absolutista e espalhando-se para outros continentes. Para se entender como os termos esquerda e direita entraram no repertório político, é necessário saber como tudo começou. Após a Revolução Francesa de 1789, os parlamentos formados por toda a França entre 1789 e 1799 eram organizados de forma que os representantes da aristocracia se sentavam à direita e os comuns à esquerda do orador. Ao longo da história, os dois partidos têm se modificado bastante, independentemente do país. Partido de esquerda e o partido de direita. A importância da política. Primeiro que é fazer valer a democracia, é fazer valer o seu voto. A política é a forma de governar escolhida pelo povo. Haja vista que muitas pessoas se tornaram analfabetas políticas. A história da política, desde o seu surgimento lá na Grécia, desde o surgimento dos dois partidos na França, esquerda e direita, a história da política é linda. Na verdade, o que manchou a política ao longo dos tempos da história é a ganância do homem, a busca pelo poder, a corrupção. Temos que colocar em mente uma coisa: homem algum, governo algum será capaz de trazer uma política perfeita sobre a terra. Não seja por isto que vamos perder a esperança da boa política, a esperança dos bons políticos, não. Vamos sim colocar homens e mulheres honestos, honestas dentro da política, para nos representar, para não governar só para mim,
mas governar em todo o território nacional. A política, ela deve fazer parte das nossas vidas. E nós precisamos se envolver, sim, com a política. E mesmo colocando homens honestos e honestas lá dentro, e mesmo colocando também homens de Deus, mulheres de Deus lá dentro da política, precisamos estar preparados de que estas mesmas pessoas estão sujeitas a fazer parte da corrupção. Porque o ser humano, ele é totalmente falho. Quando voltamos ao antigo Israel, o primeiro rei de Israel, contra gosto de Deus, o profeta Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. Ele deixa o poder subir para a cabeça e acaba caindo no pecado, caindo na corrupção. Aquele que era segundo o coração de Deus, Davi, ele começou bem. Depois, o pecado invadiu a vida do rei Davi. E ele cometeu erros. Ou seja, o homem, ele é totalmente falho. Mas a bandeira que eu levanto aqui é o seguinte: não seja por isso que vamos desistir ou perder a esperança da política. Vamos se acreditar nos bons políticos, nas boas políticas. Quando a nação de Israel pede a Gideão que reine sobre eles, é uma lição de moral para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas que vão escolher os seus futuros governantes através das urnas, através das eleições. A nação de Israel foi sábia. Eles não quiseram qualquer um. Quiseram Gideão, porque este era valoroso, valente, guerreiro, honesto. Transmitia para eles segurança. Hoje não é diferente. Em qualquer situação, em qualquer realidade, ninguém quer um líder que não transmita segurança, que não transmita proteção. A mesma coisa é na hora de escolher um político. Temos que checar o seu histórico. Temos que ir pela sua experiência. Sabemos que a lei de Moisés previa e estava registrado que no futuro Deus permitia-lhes um líder. E ali havia toda a descrição desse líder no futuro. Sem essa de que Deus nunca queria um rei. Ele ia querer, mas no tempo dele, na hora dele. Agora aqui com Gideão, acontece o seguinte: ele recusa ser rei nessa situação, nesse novo patamar, nesse momento de vitória, ele recusa ser rei. Sabemos que Deus poderia autorizar, sendo da vontade do Senhor, Gideão reinar sobre a nação de Israel. Mas ele recusou. Foi exatamente o que ele disse em Juízes, de capítulo 8, versículo 23. Ele disse: porém, lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós,
nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. A resposta de Gideão agradou o coração de Deus. A sua resposta foi extraordinária, foi fantástica. Ele disse: o Senhor reinará sobre vós. Eu quero tirar de cena agora todo o reino humano, todo o governo humano, toda a política humana. Vamos agora adentrar no reino espiritual, o reino de Deus, que foi estabelecido na terra através de Jesus. Eu não estou me referindo ao reino físico. Haverá sim o reino físico de Jesus aqui na terra. Isso acontecerá e será no milênio. Mas nos dias de hoje, estamos vivenciando o reino espiritual. A partir do momento que Jesus veio, nós recebemos esse reino. Vivemos nesse reino. Desfrutamos deste reino, nesse tempo chamado hoje. Os líderes religiosos cobraram de Jesus o reino físico e material. Herodes quis matar Jesus quando recém-nascido, porque foi anunciado o rei, o novo rei dos judeus. Ele quis matá-lo. E quando as coisas vão acontecendo, chega o momento do ministério de Jesus ser iniciado, sabemos perfeitamente que os líderes religiosos cobraram de Jesus o reino dele, porque eles achavam que tinha que ser um reino material e físico. E temos essa ideia de reino, de reinado, com base nos filmes, nos contos de fadas. A ideia de rei, rainha, príncipe, princesa e súditos e um exército. E Jesus não tinha isto. Então ele foi cobrado, mas ele respondeu: o meu reino não faz parte deste mundo. Ora, o reino dele era espiritual e continua sendo espiritual. Os líderes religiosos cobrou de Jesus a aparência e a localização desse reino. E Jesus já tinha dito: o reino era e é e continua sendo espiritual. Exatamente na hora em que Jesus está ministrando e ele liberta pessoas do mal, os líderes religiosos o acusou de Jesus fazer tudo aquilo pela obra de Satã. E Jesus lhes respondeu: se eu expulso demônios com o dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Por isso é bom permanecer e vamos permanecer no reino de Deus, porque temos o Senhor Jesus como nosso rei. Temos que buscar o seu reino todos os dias. O reino de Jesus não se compara a reinos e a governos humanos. O reino de Jesus tem a sua justiça. O reino de Jesus tem paz. O reino de Jesus tem libertação, tem liberdade.
O homem desta terra, ele pode ter duas cidadanias. Ele pode morar em algum país e a um determinado tempo ele pode já naturalizar este país. Já no reino de Deus não tem como você naturalizar ao reino de Deus. A única forma de você fazer parte do reino de Deus é nascendo dentro do reino de Deus. E isto só é possível através da pessoa bendita de Jesus. Quantas pessoas estão em guerras para defender os governos humanos, as bandeiras partidárias. É tempo de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa Jesus ser rei em sua vida. Que Deus abençoe a todos.